aí, fazendo com todo o coração, dedicação, né? Que festa linda, glória a Deus. Amanhã encerra. Mas é isso, irmão. A dança, ela é profética. Quantos creem que a dança, ela é profética? Levante a sua mão. Glória a Deus. Deus, ele usa a vida de vocês para expressar, né, coisas poderosas que Deus, ele quer trazer como comandos espiritual para nós. E às vezes a gente não sabe, a gente não percebe, mas através de um gesto, uma dança, Deus, ele está falando com a gente, irmão. O problema é que a gente fica assim, às vezes, né, parece que a dança, ela dá sono. Não, irmão. Você não sabe qual é o preparo de alguém para, sabe, para colocar uma coreografia em ação, irmão. É ou não é? É 1, 2 horas, é gente que busca lá, vem para cá, junta o grupo. E aí quando eles vêm aqui, sabe, para entregar o seu tudo na dança, a gente fica assim, ó. A gente precisa respeitar o ministério da dança, irmão. Diga para alguém do seu lado, Deus vai colocar fogo no nosso coração através dos ministérios de dança da igreja. Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 1. Glória a Deus. E eu quero ler com vocês aqui o verso de número 22. Deus colocou uma mensagem no meu coração. Eu quero me ater ao tema, a temática da festividade. O fogo, ele vai arder continuamente sobre o altar. Amém, irmãos? E ele não vai apagar, irmão. Não pode apagar. Não pode apagar. Deus colocou uma mensagem. Conversava com a pastora hoje. Falava, amor, que mensagem que Deus colocou no meu coração para hoje. Glória a Deus. Em 20 minutos, quero resumir. A gente já dançou, adorou. Em mais 20 minutos, a gente quer trazer também a exposição bíblica ao seu coração nessa noite. Isaías 1, 22. Glória a Deus, vai dizer assim, ó: a tua prata tornou-se em escória, e o teu vinho se misturou com água. Vamos ler a parte A do verso novamente. A tua tornou-se em... Alguém sabe o que é escória? Alguém sabe? Hã? Lixo, pastor Claudinei. Alguém mais arrisca alguma coisa? Resto. É um elemento sólido, irmão, que ele sai do resto da fundição de um metal. Toma o seu assento. Deus, ele quer tratar o teu coração nessa noite com os comandos aqui de verdade, irmão, verdadeiro. Você vai sair daqui hoje dizendo, Senhor, o Senhor precisa me purificar com fogo depressa. E é por isso que eu me atenho, Zé, nessa temática, porque Isaías, quando ele usa esse termo, a tua prata tornou-se em escória, ele está pegando algo que é valioso, prata, sim ou não? E ele está dizendo, não está valendo mais nada. O que tinha valor, olha para cá, o que tinha valor, agora é escória. Agora é um elemento de que saiu do metal, mas não tem valor, vai para o lixo. A escória é um elemento sólido que ela sai da fundição, é usado no cimento, é usado, sabe, no asfalto, no concreto. Então tudo que você for ver em questão de química, na construção civil, você vai ver que eles usam o resto, né, que é essa escória de um metal. Então Isaías, quando ele usa esse termo, ele é tão cirúrgico. E aí eu fui estudar, querido, falei, Senhor, o Senhor precisa falar conosco nessa noite. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diz amém? E olha os comandos que Deus colocou no meu coração para essa noite. Olha o que Isaías diz: a tua prata se tornou em escória. Isaías não escolhe essa metáfora simplesmente por acaso. Ele está falando com um povo que entende o seu valor. Isaías está olhando para a nação eleita, está olhando para o povo de Deus e está dizendo assim: vocês entendem o valor que vocês têm. Vocês entendem a glória que vocês carregam, o peso da missão que está colocado nos ombros de vocês. Aí ele diz assim, então ele usa essa metáfora somente para trazer à luz o valor que esse povo tem. Olha o que o Senhor colocou no meu coração. Prata na antiguidade, aí eu fui buscar. Era riqueza refinada, era moeda, era troca, era honra. Então tudo isso aqui, além dela ser uma moeda de valor, além dela ser usado para troca, além dela ser usado como mérito de honra, mas também a prata nunca ela veio de forma pronta. Toda prata ela precisava passar por um processo. Diga para alguém, o valor que está em nós, ele só vai vir
à tona depois de processos. E é um processo que revela, irmão, se a gente realmente quer realçar um valor verdadeiro no evangelho ou não. Então perceba que a prata na antiguidade, ela tinha esse mérito, ela tinha o mérito de honra, ela tinha o mérito para troca, ela era algo muito valioso, amém, irmão? Quem está entendendo aqui? Eu só vou correr aqui porque é bastante coisa para mim chegar onde Jesus quer. Mas a prata, ela nunca, diz, ela nasce pronta, então ela vinha misturada com esses requisitos sólidos chamados de escória, um lixo do metal. Para ela ser a prata verdadeira, Zé, ela precisava ir para o fogo. E pasme, não era qualquer tipo de fogo, Marcelo. Era chama contínua. Era fogo que ardia. Era fogo que queimava. Porque quanto mais ela ficasse no fogo, mais a escória, que tentava tirar o valor dela, se desgrudava da prata verdadeira. Sabe o que Deus está falando para nós aqui nessa noite? O que é que está tirando o teu valor? Deus está dizendo, é tempo de entrar no fogo de novo. Deus quer arrancar todas as escórias através do fogo na nossa vida. Sabe por que a gente não dá mais glória a Deus com a alma? É porque falta fogo, irmão. Sabe por que a gente não consegue mais servir a Deus de verdade? Sabe por que tem gente que faltou o culto hoje? Não é porque tem um monte de coisa para fazer, é porque tem servir. Não, é porque falta fogo, irmão. É porque antes da prata, o que está colocando à tona são escórias. Eu não tenho valor, o que eu faço não... Porque quem sabe o seu verdadeiro valor de verdade, ele mergulha na graça do Senhor. Diga para alguém nação e diga, você é uma prata valiosa na presença de Deus. Então olhe para cá. A prata, ela nunca nasce pronta, ela vem misturada com essa escória. Dentro dela existe impureza e resíduos, que seria elementos que não pertencem à sua essência. Vamos lá, isso é chamado de escória. A escória não é prata, mas é grudada nela. Então ela não é, mas ela gruda. E para desgrudar esses negócios que tenta tirar o valor da igreja, o poder da igreja, Deus está dizendo, só tem um jeito, é a igreja receber fogo de novo. Só tem um jeito, é arder de novo. Só tem um jeito, é colocar o coração em chama outra vez. E Deus te trouxe aqui no terceiro encontro. Levante a tua mão, deixa eu liberar essa palavra para dizer para você que ainda tem jeito. Deus vai mandar fogo do Espírito Santo sobre o nosso coração. Ramanda Gassuri Calabaia. Então, queridos, enquanto permanece ali, a prata perde a utilidade, perde o brilho e perde o valor. Enquanto a escória está na prata, está no metal valioso, ela não tem valor. Olha para cá, ela não tem brilho e ela não tem utilidade, porque prata com escória não tem utilidade nenhuma, não tem valor nenhum. E tem mais, não tem brilho, por quê? Porque a escória tira o brilho do metal verdadeiro. Irmão, olha o que Deus falou comigo aqui. Olha o que Deus falou comigo. Ninguém negocia prata impura como se fosse refinada. Ninguém. E é isso que Deus está denunciando em Jerusalém. Jerusalém ainda é prata. Olha isso aqui, irmão. Ainda tem identidade, ainda tem chamado, mas está misturada entre o seu real valor e a mistura de coisas. Aí Isaías está olhando, no primeiro capítulo, está olhando para Jerusalém e está dizendo, vocês têm poder, vocês é escolhido, vocês têm valor, mas tem uma mistificação no meio de vocês, tem uma mistura no meio de vocês. E Deus está dizendo que o fogo ele vai vir para tirar essa mistura, irmão. Porque não é um povo misto que vai subir, é uma igreja lavada, remida, no sangue do Cordeiro. Não é uma noiva, sabe, com vestes mistificadas, não, mas vestes lavadas e remidas. Então olha para cá, a corrupção não anula quem eles são, por mais que a história está ali, como a escória está no meio deles, a mistura está ali para corromper os sentidos, os bons sentidos, para corromper a essência, o coração da noiva, por mais que existe essa corrupção no meio deles, né? Aqui está dizendo que não anula
eles não anula como o povo de Deus. Eles não estão sendo anulados. Vocês não são o meu povo. São um povo, porém estão misturados. E aí quando Isaías usa essa metáfora, ele diz assim: é necessário outra vez a gente ser jogado no forno, suportar a temperatura, para que toda mistura, mistificação saia e a gente volte para a essência da adoração. Aleluia. Cutuca alguém do seu lado e diga assim: é tempo da gente voltar à essência da adoração, irmão. Do jeito que está não dá, irmão. A gente dá glória forçado. Uma das coisas que me encanta na chama é que chama não tem sombra. Quem sabia disso? Chama, o fogo não tem sombra. Ele clareia o que está à volta. Então o fogo, Zé, ele revela o que está oculto. Quando Isaías olha aqui, ele diz assim: a chama vai vir para revelar o que está oculto no meio de vocês, para revelar o que está atrapalhando o propósito de Deus na vida de vocês. Então a mensagem de Isaías aqui é forte demais, irmão. Ele está dizendo assim: essa corrupção, ela não anula quem vocês são, mas está distorcendo o que eles deveriam ser. Perceba que a escória, alguém está olhando e está dizendo: é prata. Será que é prata? Não, acho que estou enxergando. Tem uma bagunça no meio, tem uma mistura no meio, tem algo que não é de Deus, tem algo que... Você está entendendo que a gente, quanto menos percebe, o diabo consegue achar trinca para gerar uma mistura, uma mistificação. É por isso que a gente hoje, irmão, vive 1/3 da população cristã, entre aspas, no Brasil, desses 78%, que já estão polarizando a sua fé, estão mistificando a sua fé. Há uma mistura, há um cristicismo. E Deus está dizendo para que a gente não faça parte desta mistura. Ele ainda tem fogo para o nosso coração. Ele ainda tem fogo para a sua noiva. Ele ainda tem fogo. Aleluia. Então perceba que ele está dizendo assim: o que está acontecendo no meio de vocês é uma distorção. Vamos lá. A escória encobre, diminui e confunde. Aí eu escrevi aqui que ela encobre, ela diminui e ela confunde. Alguém está olhando e está dizendo: será que é prata? Ela está diminuindo o quê? Diminuindo o valor dela, o tamanho dela. Ninguém sabe se é o tamanho verdadeiro de escória ou se é prata verdadeira. Olha a metáfora que Isaías, o profeta, está tendo, irmão. Olha isso aqui. Aí eu fui buscar sobre, o tratamento dessa prata. O que era escória? Deixa eu correr para você entender isso aqui. Então vamos lá, a escória, ela encobre, ela diminui, ela confunde. E então vem o processo inevitável, que é o fogo. Diga para alguém: precisa ter fogo, irmão. Não existe purificação sem calor. Quanto mais intenso o fogo, mais evidente a separação. Quanto mais contínuo, quanto mais fogo tiver, mais Deus vai separar a gente do mundo, mais Deus vai separar a sua noiva do pecado. Estão entendendo isso aqui, irmão? Quando o metal é colocado no forno, algo começa a acontecer. O que é, pastor? A escória não suporta a temperatura. Olha que forte isso aqui, Diácono Marcelo. Quando é colocado no forno, a escória, ela não vai, Giza, suportar o calor da temperatura, porque quem é de fogo é do fogo, quem não é, não suporta, irmão. É por isso que você vê ministério de dança. Posso pregar sim ou não? É por isso que você viu ministério de dança brincando com fogo. E com fogo não se brinca. Ministério de dança que brinca com fogo se torna cinza. Porque quem brinca com fogo se queima. E quem se queima, é por isso que existem ministérios que começam com a beleza, mas não conseguem progredir, porque brincam com fogo não se brinca, querido. Está entendendo? Tem gente, ministério, pastores, igreja, pessoas que começam bem, mas começam a brincar com fogo, não se brinca com fogo, se envolve. É por isso, querido, que a prata, ela só vai realçar o seu valor depois que a temperatura, ela aumenta dentro da fornalha. Então, quando o metal é colocado no forno, algo começa a acontecer. A escória não suporta a temperatura. Ela se desprende, ela perde a ligação. E ela começa a fazer o quê? Subir. E aqui que me chamou a atenção. Depois você vai no Google e procura. A escória, ela mergulha e ela vem para a superfície.
E esse é o problema que a gente não quer ser tratado, porque quando Deus quer revelar a escória, Ele precisa trazer a escória para a superfície. Ele precisa revelar o quanto que a gente está afastado. A igreja precisa ver o quanto que a gente estava moribundo. A igreja, a noiva, precisa ter visão e enxergar o quanto que a gente está fora da espiritualidade. E essa escória, ela vem para a superfície e revela o tamanho da lacuna espiritual que a gente está vivendo. Aí o fogo vem. Fornalha está aquecida. Quem está entendendo isso aqui? Aí ela se desprende. Aí ela perde a ligação. Não tem como mais ficar ligado. A fornalha, a prata suporta, mas ela não. Então ela começa a derreter. Ela vira um líquido. E esse líquido sobe para a superfície. Olha que lindo isso aqui, cara. Olha isso aqui. E quando, irmã Sônia, ela sobe para a superfície, aqui algo poderoso acontece. Olha o que eu escrevi aqui. Isto é muito poderoso. Para quem entende. Porque o que não presta, não afunda. O que não presta, não desce. O que não presta, não se humilha. Aí o fogo vem e revela o quê? Que a escória é algo que não presta, então ela precisa vir. E a prata desce. A prata mergulha. A prata entende que ela precisa se aprofundar. A prata entende que ela precisa, para o valor dela realçar, ela precisa mergulhar. Ela precisa ficar imergível. Aleluia. Então, porque o que não presta, querido, não vai afundar, vai subir. A escória, ela vem para a superfície, ela fica visível, ela fica exposta. Enquanto isso, a prata permanece embaixo. Mais densa, mais pesada e mais valiosa. Ela não disputa espaço. Ela não precisa aparecer. Ela simplesmente permanece. A prata não precisa disputar espaço. A escória subiu, eu também vou. Ela não adianta. Não é sobre aparecer. Não é sobre disputar. Não é sobre quem dança melhor, quem apresenta melhor. É sobre entender o valor da dança. O valor do propósito. O valor de um encontro. O valor de eu estar aqui nessa noite para dançar, para apresentar a Ele a minha dança. Quantos vieram apresentar algo ao Senhor nessa noite, irmão? Então ela não precisa disputar espaço com ninguém. Isso aqui é tremendo, querido. Deus queimou meu coração com isso aqui. Então ela não precisa, ela não disputa espaço. Ela não precisa aparecer, ela simplesmente entende, eu preciso permanecer, porque o fogo que está dentro de mim me fez permanecer continuamente sobre o altar, e não posso sair daqui, eu não posso sair do calor, eu não posso sair do fogo já, aleluia. E aqui está uma das verdades mais negligenciadas desse tempo, qual é? Nem tudo que está subindo tem valor. Vou falar de novo. Nem tudo que está subindo tem valor. Meu Deus, pastor. Meu Deus. Fica tranquilo, irmão. Nem tudo. Nem tudo. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus aos mais altos montes e declarou a ele reinos, palácios e glória. Subir altos degraus na vida não é sinônimo que é Jesus que está levando, irmão. Tem muita gente fazendo das suas prioridades direção de Deus. Tem muita gente que está cheio de escória no seu coração, que está tomando as suas prioridades. Não é direção de Deus, são prioridades suas. E a gente ouve a voz da prioridade no nosso coração como se fosse direcionamento de Deus. Diga para alguém, tome cuidado com as suas prioridades, irmão. Diga, direção é direção. Então olha para cá. Nem tudo o que está em alto nível, que subiu, quer dizer que tem valor. A escória ela sobe, mas não tem. Às vezes, o que está ganhando visibilidade é exatamente o que o fogo está expulsando. Conversar com a pastora hoje, falar, amor, fica tranquila. Eu falei, amor, nem tudo aquilo que está ganhando visibilidade quer dizer que é Deus que está fazendo. Às vezes é o fogo que está expulsando. Às vezes é o fogo que está colocando na superfície, revelando o que a pessoa realmente quer. Está entendendo isso aqui? Porque o fogo, irmã Maria, ele vem e ele separa a escória. Então tem muita gente subindo, lutando em rede social e tudo. Gente, lute pelo melhor.
Só que assim, quando você vem para Isaías capítulo 1, verso 22, você vê que ele está falando para um povo dizendo assim: a visibilidade da prata é diferente da escória. A escória fica exposta, a escória disputa espaço, mas a prata permanece. Permanece no quê? Fiel, no propósito, no seu real valor. Quantos estão entendendo a verdade aqui nessa noite? Então é isso, querido. Às vezes o que está ganhando visibilidade é exatamente o que o fogo está expulsando. É lixo espiritual vindo à tona. O que Deus mais quer nesse tempo, querido, é fazer os lixos espirituais que a gente acumulou dentro de nós, em questões dogmáticas, religiosas, fanáticas. E Deus está trazendo esse lixo espiritual à tona. Só que Deus está dizendo: eu preciso de que um povo não tenha medo do fogo, que entre no fogo, sabe? E venha para o fogo, deseje fogo. É sobre isso, irmão. É sobre isso. Deus, ele quer, sabe, tirar de nós essas escórias. O fogo quer revelar o que está incomodando, o que está tirando de nós, sabe, o nosso propósito real no reino de Deus. Deixa eu correr para nós encerrar. Então esse lixo espiritual precisa vir à tona. Quem entende isso aqui diz amém. O que é isso, pastor? É resíduo sendo exposto, é lixo sendo exposto, é escória querendo aparecer prata. Mas o fogo não mente. Diga para alguém: o fogo não te mente. O fogo te revela. O fogo não mente para ninguém, irmão. O fogo, ele vem e revela o nível que você está com Deus. O fogo revela o nível que você quer viver com Deus, o nível que você suporta permanecer. Aleluia. Então é isso, querido, é isso que Deus está fazendo. O fogo, ele vem para revelar. Nós estamos vivendo dias de aumento de temperatura. Sim, sim, Deus, ele está aumentando a temperatura, irmão. Tem gente que não percebe, irmão. Quando eu falo e eu cobro a nossa igreja aqui sobre faltar culto, eu falo: Deus está aumentando a pressão. Se você não aguentar o fogo, você vai voltar para o mundo. Se você não aguentar a pressão das mensagens, aqui na igreja a mensagem está mais ou menos nesse nível aqui. Sim ou não? E Deus está mandando fogo, Mansone. Sabe? Deus está mandando, está tirando as escórias, está alinhando, está justificando. Por quê, irmão? Porque ele precisa separar um povo. Dentro dessa igreja tem uma igreja que é dele. Lá na sua igreja, na placa denominacional que você congrega, tem uma igreja lá que ele não aceita se contaminar, é dele. E esse tempo, Deus, ele vai mandar, ele vai aquecer a fornalha. Deus, ele está intensificando o forno, irmão. Ele está aumentando a temperatura. Ele está colocando intensidade no forno. Para quê? E quanto maior a intensidade, mais a escória vai se manifestar. Então, querido, fica tranquilo. Alguns pecados hoje vão começar a vir à tona. Coisas, como diz o pontagrossense, cabeludas vão vir à tona. Então não se escandalize. É o fogo de Deus que vai separar o seu povo. É o fogo que vai separar. A palha será queimada, mas o trigo será guardado no celeiro. Tua casa é um fruto bom. Tua família é um fruto bom. E Deus vai guardar esse fruto no celeiro, irmão. Aleluia. Sabe qual é a raiva do diabo? É começar a trazer escória para o teu ministério, para a tua chamada, para os teus filhos, para arrancar de vocês o real valor do metal. A prata que tem valor. Deixa eu correr. Deus, ele está intensificando o forno. E quanto maior a intensidade, maior é a escória que vai se manifestar. Gente rasa ganhando palco, vozes sem peso ocupando espaço, aparência sem essência sendo aplaudida. A pessoa tem aparência e a gente está aplaudindo, mas não tem essência, não tem verdade. Sabe o que a gente faz? Aplaude, dá visibilidade para quem não é uma voz, é um eco. A igreja está dando voz para quem é eco. A igreja está subindo, a igreja está correndo atrás de estrela gospel, dando voz para quem se tornou um eco. Para quem tem coragem de embolsar 200, 300 mil de um município. Aqui em Ponta Grossa tivemos um show agora. Tivemos ou não tivemos? E eu não sou contra, irmão, artista vir para a cidade. Eu sou contra a metodologia da politização. Eu não sou a favor, nunca vou ser. Saber que o colégio das crianças aqui em Ponta Grossa está sem merenda? Alguns. Saber que escola precisa.
E um cantor que se diz cristão cobra 280 mil do caixa público. Arranca a merenda dos colégios. Arranca. Não dá, irmão. Deus, ele não visita estrutura. Deus, ele visita pessoas. A gente nunca vai trazer o Espírito Santo para a nossa plataforma. É o Espírito Santo que diz, vem para minha. Você está entendendo isso aqui? E a gente está dando voz. A igreja está dando voz para isso. A igreja, irmão, está politizando tudo. O altar está virando palanque. E Deus está dizendo, o meu fogo está vindo exatamente para isso. Muitos não vão suportar, mas o meu fogo está vindo para separar toda a escória do metal verdadeiro. Aleluia. Gente rasa está ganhando palco, vozes sem peso, ecos estão ocupando espaço. Aparência sem essência sendo aplaudida. Isso não é promoção, é exposição. A escória subiu. E quando ela sobe, o refinador entra em ação. O que ele faz? Ele remove, ele separa e ele limpa. Por quê, pastor? Porque a prata não foi criada para viver misturada. A prata foi criada para refletir. Deus não aceita uma mistura na sua vida. E é por isso que ele está dizendo, o fogo do altar vai arder continuamente, até que toda a escória seja tirada. O fogo precisa arder no teu ministério outra vez, irmão, até que toda a escória seja tirada, toda a mentira, toda a falta. Deus precisa, irmão. Eu sei que essa mensagem, irmão, mas eu não tenho outra mensagem, irmão. A mensagem é esta. Deus está dizendo, se o fogo precisa arder no teu ministério outra vez. Jeremias foi consumido por esse fogo. Ele disse, Senhor, eu não quero nem pregar mais a tua palavra, porque a nação é rebelde, o povo não tem ouvidos, não tem sensibilidade. Ele diz assim, não prego mais, capítulo 20. Capítulo 20, capítulo 21. Nos dois capítulos ele diz assim, Senhor, a briga dele, crise ministerial, ele diz assim, não prego, não quero mais, não quero saber. Aí ele diz assim, só que eu não posso. Parece que eu vejo Deus, uma Vanaína, perguntando por quê, fala por quê. E aí parece que eu vejo a resposta dele, luz mente de pregador. Ele dizendo assim, Breno, eu não posso porque quando eu digo que eu não vou, o teu fogo consome meu coração. Quando eu digo que eu não quero, o teu fogo arde sobre os meus ossos. Que fogo é esse, pastor? Fogo que não aceita escórias tirar o teu real valor. Que não aceita o pecado tomar espaço aonde Deus está projetando algo extraordinário para você viver. Levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra. Toda a escória será removida e tirada aqui nessa noite, no encontro de dança. Deus te trouxe aqui para dizer, não aceite nenhuma escória tirar o valor do teu ministério, irmão. Perceba-se, a escória, ela vem para a superfície diante de um calor, diante de uma pressão da fornalha. E Deus está dizendo, suporta a pressão, suporta a fornalha. Aleluia. Salmo 120, coloca para mim o céu. É isso que Deus quer fazer. Depois que Deus tirar a escória, Deus vai fazer a tua casa, a tua família. Eu tenho 5 minutos e vou encerrar. Se tornar uma flecha flamejante. Teus filhos precisam começar a tocar colégio, irmão. O avivamento precisa voltar para dentro da nossa casa. Avivamento não está em grandes igrejas, avivamento está em pequenas mesas, no domingo que se reúne para comer uma maionese e a lágrima desce, porque a presença de Deus vem no almoço de domingo ainda em família. Avivamento não é tampa que voa, avivamento é fundo que cai e você diz, Senhor, me esvazia da meu eu, da minha vontade e traz a tua glória sobre mim outra vez de novo, Senhor. Avivamento não está em lugares, avivamento está em pessoas. Salmo 120. Coloca para mim o verso 1 e o 4. Está aí. Na minha angústia clamei a quem? E ele... Até o 4 a gente vai, Pedro. Olha o texto. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua. Olha o 3 e o 4. Que te será dado? O que te será? Língua. Agora o 4. Flechas agudas do poderoso, com brasas vivas. Segura aí. Mas espera aí. Nem todo mundo fazia flecha de zimbro. Nem todo mundo. Era pessoas que entendiam que a flecha precisava ter intensidade.
E que a flecha, para ela ser uma flecha poderosa com brasas vivas, ela precisava ser tirado do zimbro. Pode tirar, olha o texto, olha o que eu coloquei aqui. Cântico dos Degraus, o primeiro de 15, olha isso aqui. O Salmo 120 nasce na estrada, não é no templo, é os peregrinos. É a oração de quem caminha, de quem ainda não chegou. O salmista clama: Senhor, livra-me, não de guerras visíveis, mas de pessoas perversas, desse mundo politizado, de línguas mentirosas que tenta tirar o valor da gente. Olha o peregrino está indo para Jerusalém, de palavras que tentam destruir destino. Aí eu coloquei aqui, então ele faz uma pergunta forte: o que será, ou seja, o que se fará contra aqueles que querem me destruir? Ele faz a pergunta e vem a resposta. A resposta vem como forma de imagem. Ele enxerga, irmão, um pé de zimbro, e ele diz assim: flechas agudas do valente, do poderoso, com brava viva de zimbro. E aqui o texto muda o foco, sai do ataque e ele entra na preparação da resposta de Deus. O que é que Deus vai dizer? Naquela época, queridos, aqui, antes da gente falar o que Deus vai dizer, naquela época, um arqueiro não fazia flecha de qualquer madeira. Ele usava, tinha arqueiro naquela época que usava o cedro, o líbano, o cipreste, a oliveira, a figueira, mas essa madeira não eram, essas madeiras, elas eram belas, eram bonitas, mas não era resistente o suficiente. Aí o arqueiro verdadeiro, olha isso aqui, depois chega em casa, mas, meu Deus, pastor, onde você tirou isso aqui? Depois você vai chegar em casa e vai analisar. Mas era do tronco, ou seja, se o arqueiro quisesse uma flecha poderosa, ele precisava caminhar até o deserto, e no deserto encontrar um pé de zimbro, e não tirar do tronco, mas ele ia na raiz, cavava, tirava a raiz escondida debaixo da areia, e aí com a raiz ele fazia a flecha. Olha para cá, a raiz do zimbro era seca, dura, salgada, e tinha um nível de combustão altíssimo. Por causa do sal, pegava fogo rapidamente, e o mais impressionante, não apagava. Aí Deus está olhando para mim e para você e está dizendo: quando que você vai tomar proporção no teu ministério, na tua vida, que Deus quer levar você como uma flecha? Uma flecha como brasa viva. Irmão, chega de ser uma flecha apagada. A gente não acerta ninguém, irmão. As nossas palavras não tocam ninguém. O fogo que está aqui parece que não toca ninguém. Então olha o que Deus está dizendo. Era uma brasa viva, capaz de durar meses. Aqui está a revelação. Jesus é o arqueiro, e ele continua caminhando pelos desertos da vida. Ele não procura aparência, ele não procura estrutura. Ele cava, ele arranca raízes, ele transforma histórias escondidas em flechas para um novo tempo. O deserto não foi castigo, o deserto foi uma seleção de Deus. Deus colocou você para selecionar você e a tua casa, para ser essa flecha, irmão. A flecha de zimbro fala de constância, não de intensidade momentânea, não de fogo emocional, mas de permanência. Você não foi incendiado para apagar, você foi preparado para ter durabilidade. A flecha foi feita para voos altos, e mesmo em movimento ela continua acesa. Não é, irmão, terminou a movimentação, ela está acesa. Tem movimentação, ela está acesa. Agora essa flecha que acabou a movimentação apaga o fogo, irmão, eu não entendo. Uma flecha, o culto é gostoso, mas depois do culto, irmão, o problema é maior do que o fogo que está dentro de nós. Levante a tua mão. Deus vai acender um fogo nesta flecha. Deus vai queimar o nosso coração de novo. Aleluia. Oh, bendito é o nome de Jesus. A flecha foi feita para voos altos, e mesmo em movimento ela continua acesa. Deus vai te incendiar, querido. E não será por uma estação. Daqui 1 ano você está aceso, daqui 5 anos você está aceso, daqui 10 anos você está... Por quê, pastor? Porque quem foi forjado na raiz do deserto carrega um fogo que não se apaga. Se coloca de pé. Sabe o que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer? É você que depende, irmão. Ou você vai continuar sendo costumeiro, frequentador de culto, ou você vai vir por um propósito. Senhor, queima o meu coração, muda a minha vida, queima a minha história, manda fogo outra vez. Você percebe? Eu estou pregando com fogo, mas parece que o teu coração não queima, irmão. Eu estou pregando fogo, irmão. Era para você estar, sabe, meu Deus, queima o coração, mas não queima mais, não toca mais. Então a gente coloca uma temática que o fogo vai arder, mas não arde, irmão. Não queima, porque a gente virou crente costumeiro. A gente gostou, aprendeu a gostar e ir para a igreja, irmão. Deixa eu ler só o verso 25 para você de pé.
voltarei minha mão contra vocês e tirarei a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Verso 26. Restaurarei os seus juízes como no passado. Sabe o que Deus está dizendo? Se ele diz restaurarei os juízes do passado, ele está dizendo eu quero justificar vocês. Mas para mim justificar vocês precisam passar por esse fogo. Esse fogo precisa arrancar as escórias para que haja justificação na fidelidade, na santificação de vocês outra vez. Ele diz assim, como no passado Deus está dizendo, eu não tenho problema de pegar uma movimentação do passado e trazer de novo. Eu não tenho problema com isso. É Deus dizendo, se for preciso eu pego o juízo do passado e coloco de novo. Então Deus está dizendo, se for preciso vocês vestem roupa de novo. A gente fez um culto retrô aqui, mas que o fogo vai pegar vocês, vai preparar vocês para o arrebatamento, vai. Quantos entendem isso aqui? Verso 31. O poderoso se tornará como estopa, e a sua obra como fagulha. Ambos serão queimados juntos, sem que ninguém apague o fogo. Coloca para mim o verso 31. Só para a igreja ler. Verso 31, Isaías 1, 31. E a gente encerra. Olha isso aqui, irmão. O forte se tornará em, e a sua obra em fai, e ambos, os dois, arderão, e não haverá. Deus está dizendo, esse fogo que vai remover a escória, é um fogo que não vai se apagar. Vai queimar, até você ver. Toda a impureza, tudo aquilo que estava me atrapalhando, foi embora. Agora sim, Senhor, eu tomo no meu real valor na tua presença. Coloca a mão no seu coração, Pai. Espírito Santo que está aqui nessa noite. Ó Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Eu preguei a sua palavra com verdade, Pai. O Senhor sabe o desejo e o temor que eu tenho no meu coração quando eu subo no altar para ministrar a sua palavra. E ó Deus, meu coração se alegra porque eu sei, Pai, que aquilo que o Senhor tinha para falar conosco, o Senhor falou. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor amado, seja uma flecha aguda no nosso coração, que atinja, Senhor amado, o mais profundo entre ossos e medulas, mas coloque um fogo dentro de nós. Ó Deus, nós queremos, Senhor amado, ter entendimento que o tempo é, Senhor, da gente entrar nessa fornalha intensidade. Não é tempo de politizar, não é tempo, não, Senhor. O tempo, Senhor amado, é de acordar e ter um despertamento espiritual. A gente tem luz, a gente tem projeção, a gente tem dança, a gente tem homens eloquentes, a gente tem teologia, a gente tem canudo teológico, a gente tem formadores de opinião na igreja. Mas o que a tua igreja não pode faltar nela é o fogo, Pai. Ah, Senhor, não deixe o fogo faltar no nosso meio, Senhor. Arde ministérios de dança que estão aqui, Pai, com fogo na ministração. Que eles não queiram, Senhor amado, entender ou olhar, perceber quem está à sua direita e esquerda, mas que entenda, o Cristo ressurreto está no nosso meio. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Que esse fogo arda outra vez os nossos corações. Ramaya Suri Kalabaia. Que o fogo, Senhor amado, arda outra vez em nós. Oh, meu Deus. E que nós saia daqui hoje, Senhor amado, com a cabeça abaixo mesmo, refletindo, dizendo: Senhor, tira essa escória do meu coração, tira esse veneno da minha alma, tira essas mentiras de mim. Que o teu fogo queime outra vez aqui e me traga para a essência da adoração outra vez. Eu oro pela sua igreja, Senhor. Eu oro pela sua igreja, em nome de Jesus. Olha para mim, repita essas palavras comigo. Diga: eu aceito passar pelo forno. Diga: Deus, ainda que a pressão, ainda que o fogo aumente a intensidade, limpa o meu coração.